Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar aqui início ao estudo da física moderna, onde nós vamos aqui falar um pouco sobre a teoria da relatividade restrita, né? Que vai ser o nosso primeiro capítulo na abordagem do curso de física moderna, tá certo? Como eu falei na aula anterior, eu tenho o costume de dividir essa parte da relatividade restrita, esse capítulo de relatividade restrita, em duas partes. A parte 1, onde eu vou tratar um pouco da cinemática e os conceitos iniciais e o contexto histórico da parte inicial dos postulados da relatividade, bem como até as transformações de Lorentz. E na parte 2 eu faço uma abordagem mais voltada para as aplicações das transformações de Lorentz e a dinâmica relativística. Então, basicamente, a parte 1 a gente vê os conceitos da cinemática, e a parte 2 a dinâmica relativística, tá certo? Pois muito bem. Vamos iniciar aqui com uma pergunta: o que vem ser a mecânica relativística, né? A gente vai ver essa primeira parte de teoria da relatividade restrita. O que vem ser então essa teoria da relatividade restrita? Bem, adiantando aqui o que nós vamos abordar dentro da nossa disciplina, a mecânica relativística ela vem justamente como uma consequência dos postulados de Einstein quando ele publicou em 1905, que foi conhecido aí como o Anno Mirabilis da física, onde ele deu uma enorme contribuição com a publicação de quatro artigos que mudaram assim completamente a física teórica, a física moderna, né? E um desses artigos foi justamente os conceitos da relatividade restrita. Então, em linhas gerais, a gente já pode aqui colocar previamente para vocês que a mecânica relativística, que advém da teoria da relatividade restrita, ela nada mais é do que uma extensão da mecânica newtoniana. Nós iremos aqui abordar e observar que ela vai ser uma extensão da mecânica newtoniana, onde nós vamos englobar aí o estudo da cinemática de partículas, de corpos que estão com qualquer tipo de velocidade. Então, aqui a gente pode observar que a mecânica relativística ela estende a mecânica newtoniana para um número maior de casos a serem estudados. E a gente vê que a mecânica newtoniana em si, ela vai ser aqui tratada para um estudo de partículas ou de fenômenos cuja velocidade vai ser muito menor do que a velocidade da luz, tá certo? Então a gente pode observar que a mecânica newtoniana vai ser aqui um caso particular, um caso restrito da mecânica relativística, tá certo? E aí, qual vai ser o nosso objeto de estudo inicial para a gente compreender a teoria da relatividade restrita? Bem, tudo vai partir do estudo de como dois observadores em movimento uniforme, um em relação ao outro, vai descrever os fenômenos físicos. Então, aqui o conceito de referencial inercial é primordial para o estudo da teoria da relatividade restrita. Basicamente, tudo vai ser direcionado de como que estes referenciais estão se movimentando um em relação ao outro. Então, a relatividade restrita está aí para fazer o estudo de fenômenos físicos quando nós temos referenciais inerciais, tá certo? E tudo vai partir da questão dos observadores. Então, a gente pode observar aqui, pegando esse princípio dos referenciais inerciais, a gente vai puxar aí um pouco, vamos fazer aqui um pouco, voltar aqui um pouco do conhecimento de mecânica clássica e a gente pegar desde as formulações das leis físicas da clássica, né, por Isaac Newton, que foram elaborados lá pelo século 17, ele descreve que o movimento de uma partícula tinha que ser descrito em relação a um sistema de referência inercial. Então, ou seja, todo o movimento desta partícula teria que ser estudada em relação a um dado referencial inercial. Ou seja, neste caso, a partícula não deveria estar sujeita a forças externas, e neste caso, ela iria se mover a uma velocidade constante e em linha reta. Tá certo? Então aqui a gente começa a ver começamos a descrever o que vem ser bem um referencial inercial.
tá certo? E segundo o próprio Newton, dois referenciais inerciais podiam ser relacionados desde que eles estivessem se movendo um em relação ao outro em uma dada direção fixa e com um movimento constante, uma velocidade constante, né? E o tempo para estes referenciais seriam dados um em relação ao outro, a menos de uma constante, e todos eles poderiam ser descritos em relação ao que nós chamamos de tempo absoluto, ou seja, um referencial absoluto para descrever todos esses outros referenciais. E, consequentemente, a dependência das leis físicas com respeito a esse referencial inercial, a gente discute na mecânica clássica, né? Lá no curso de Física 1, vocês devem ter observado toda essa conceituação de referenciais inerciais, justamente porque a gente estuda as leis de Newton e pega as suas aplicações. Então, a gente vê a parte da cinemática e dinâmica e a gente necessita do conceito de referencial inercial. E, consequentemente, a gente observa que as leis básicas da mecânica assumem aí as suas formas mais simples nesses referenciais. Então, a gente pode aqui definir, né, lembrando um pouco do conceito de mecânica, que um referencial é dito inercial se nele vale a lei da inércia, ou seja, uma partícula que não está sujeita a forças externas, ou seja, a resultante das forças que atuam nesta partícula é igual a zero, forças externas, então essa partícula vai permanecer em estado de repouso ou em um dado movimento retilíneo uniforme. Então, a partir desse conceito, a gente define o que vem ser um referencial inercial. E como exemplo, a gente pode pegar aqui dois referenciais, eu estou chamando aqui de referencial S e um referencial S', com coordenadas x, y, z, para o meu referencial S e centro O, e eu tenho outro referencial S', com coordenadas x', y' e z' com centro O', tá certo? E aqui eu estou colocando que esse meu referencial S' está se movimentando em relação a S a uma dada velocidade v. Então, se o nosso referencial S' está se movendo em relação a S com a dada velocidade v, e nós considerarmos também as suas origens em um instante de tempo em que t é igual a t' igual a zero, ou seja, as origens desses dois referenciais se encontram, a partir do momento que essas origens são iguais, eu tenho t igual a t' igual a zero, a gente pode relacionar um ponto qualquer do espaço entre essas duas coordenadas que descrevem a partícula ou o ponto para o nosso referencial S' e o conjunto de pontos e tempo também para o nosso referencial S'. E essa relação entre estas coordenadas para esses dois referenciais é dada pela transformação de Galileu, onde nós podemos observar aqui na transformação de Galileu que as coordenadas x', ou seja, para os pontos do meu referencial S', é dado por x menos vt e t é igual a t'. Ou seja, essas são a lei de transformação de Galileu para a mecânica, tá certo? E a partir desta lei de transformação, a gente pode derivar aqui a lei de Galileu de composição de velocidade. Basta nós derivarmos aqui essa primeira expressão e a gente chega aqui nessa lei de Galileu para as velocidades, tá certo? Onde v é a velocidade da partícula, a velocidade do que eu estou estudando em relação ao referencial S, e v' é a velocidade dessa mesma partícula em relação ao meu referencial S', tá certo? Consequentemente, quando eu derivar essa expressão, eu chego a esta conclusão, na igualdade das acelerações, onde a derivada de v da velocidade dessa partícula em relação a t, no referencial S, vai ser igual a que vai ser igual a quando eu derivo em relação a v' dt', tá certo? Então, essas duas expressões são demonstráveis a partir da derivação dessa primeira expressão, tá certo? Então, como nós temos que a transformação de Galileu para esses referenciais não afeta a distância entre as partículas e também nem a massa dessas partículas em estudo, a gente também pode chegar à conclusão que essa transformação não afeta as forças que dependem apenas desses parâmetros de distância. Ou seja, se nós pegarmos aqui a mesma lei
para o meu referencial S, aplicando uma força igual a massa vezes aceleração para uma partícula em relação ao meu referencial S, a gente vê que pega a mesma lei para o meu referencial S', para uma força F', M', A', a gente decorre do nosso resultado anterior, em que a igualdade da aceleração desses dois referenciais, a gente pode colocar que no final eu tenho aqui uma proporção de F dividido por M igual a F' dividido por M', que é a massa da partícula em relação ao referencial S e a massa da partícula em relação ao referencial S'. Como decorre da igualdade dessas massas, a priori nós vamos aqui considerar as massas dessas duas partículas iguais para esses dois referenciais, a gente vê que F vai ser igual a F'. Qual é a consequência física desse resultado? É que a lei básica da dinâmica não se altera para esses referenciais. Então, ou seja, a mesma lei que eu tenho que descreve o fenômeno no meu referencial S', vai ser a mesma lei de composição para este mesmo fenômeno para o referencial S'. Então, as leis básicas da dinâmica não vão se alterar para esses referenciais inerciais. E aí vai decorrer, então, o chamado princípio de relatividade da mecânica, que foi devido a Galileu, que é impossível detectar um movimento retilíneo uniforme de um referencial em relação a outro por qualquer efeito sobre as leis da dinâmica. O que isso quer nos dizer? Significa dizer que, por exemplo, se eu estiver dentro de um trem em movimento retilíneo uniforme e tiver um observador externo, que é um referencial também, que pode ser considerado um referencial inercial em relação ao trem, se eu estiver dentro de um trem e fechar todas as janelas desse trem, eu não tenho condições de dizer se eu estou em repouso ou estou em movimento retilíneo uniforme em relação a esse referencial externo. Ou seja, é impossível a gente detectar, neste caso, o movimento retilíneo uniforme de um referencial, um em relação ao outro, com base nessa perspectiva. Então, a gente deve lembrar que esse princípio ele não é válido para referenciais não inerciais. Tudo o que nós vimos até agora recai apenas para o conceito de referenciais inerciais. Ou seja, quando eu tenho aqui referenciais não inerciais, isso muda já de característica. Um exemplo clássico que a gente pode dar é justamente para uma partícula que executa um movimento circular uniforme. Se nós observarmos essa partícula em movimento circular uniforme, a gente vê que sai por espontaneidade do estudo uma força centrífuga. Temos uma aceleração associada a essa partícula, né? Então, consequentemente, ela não pode ser considerada aí um referencial inercial com esse movimento. Então, entretanto, a gente tem que observar também que quando nós pegamos esses conceitos do princípio de relatividade da mecânica e da lei de transformação de Galileu, e se nós estendermos estes conceitos à eletrodinâmica, a gente vê que o princípio da relatividade de Galileu vai dar uma certa inconsistência, né? A gente vai ter um pequeno problema. Que problema é este? Que vai decorrer das leis da eletrodinâmica, formulada por Maxwell, né? As 4 famosas equações de Maxwell, que a luz se propaga no vácuo, consequentemente, com a dada velocidade c constante. Admitindo que isso vale num dado referencial inercial e que valem as leis da mecânica clássica, o resultado não poderia valer num outro referencial inercial em movimento retilíneo uniforme em relação ao primeiro com a dada velocidade v. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos encontrar diferentes velocidades para a luz. Vamos supor, uma onda eletromagnética que está se propagando com a dada velocidade c. Com efeito, a gente pode chegar a esse resultado a partir da lei de Galileu de composição das velocidades. Se nós pegarmos aqui v', que é a velocidade dessa onda eletromagnética em relação a um dado referencial inercial S', e v como sendo a velocidade dessa onda a um referencial S, e v ser justamente a velocidade de um referencial S' em relação a S, e jogar isso para o nosso exemplo, a gente encontra essa expressão, onde essas velocidades c é o quê?
C' vai ser a velocidade dessa onda em relação ao referencial S', e o meu C é a velocidade da luz em relação ao primeiro referencial. Então, a gente vê que a velocidade dessa onda que está se propagando em relação ao referencial S' vai ser diferente da velocidade da onda calculada no referencial S. Então, neste caso, vai contradizer aqui o princípio da relatividade no caso da eletrodinâmica, porque no caso, a gente tem conhecimento que a velocidade da luz de propagação de uma onda eletromagnética é c para todos os referenciais. Isso aqui vai ser uma consequência direta do que nós vamos estudar e dos experimentos que nós vamos aqui abordar, que é justamente aí uma consequência dos postulados de Asch que nós vamos aqui compreender um a um, tá certo? Então, ou seja, temos aqui uma incompatibilidade entre a lei de composição de velocidade de Galileu, mais diretamente relacionada aqui às transformações de Galileu, com a eletrodinâmica. E é justamente nesse ponto que começa aqui uma discussão do que poderia ser feito para compreender essa discrepância entre a lei de transformação de Galileu, a validade das leis da mecânica em relação aos referenciais inerciais e a eletrodinâmica recém aí na época formulada por Maxwell, né? Então chega-se ao início dessas discussões que a validade das equações de Maxwell então estaria restrita a um referencial inercial privilegiado. Ou seja, nesse caso, seria proposto o caso de um referencial inercial privilegiado, onde, neste referencial, a velocidade da luz ou de uma onda eletromagnética seria c para todas as direções. Tá certo? E isso vem justamente da acústica, né? Porque se nós pegarmos, no caso, uma fonte que emite um som no caso, em um meio no qual está em repouso, a gente vê que esse som se propaga de forma isotrópica por todo o espaço, né? E, consequentemente, a gente vê que quando há um movimento dessa fonte em relação a um observador, a um referencial, ela tem aí o chamado efeito Doppler, que você vê aí uma certa diferença do comprimento de onda, da frequência que chega aí neste observador. Então, em analogia à propagação das ondas sonoras, o vácuo, que é onde a gente trata aí a propagação das ondas eletromagnéticas, ou seja, no caso da luz, ela desempenharia aí um suporte material das ondas eletromagnéticas. Então, seria basicamente uma analogia do meio no qual a luz precisaria se propagar, que vai corresponder ao chamado conceito do éter luminífero, que foi postulado aí no final do século XIX, mas Aristóteles já tinha previsto, já tinha dado certas proposições sobre esse éter há muito tempo atrás, né? Então, se o éter de fato existisse como sendo um referencial privilegiado para as ondas eletromagnéticas, seria então possível, através de experimentos de propagação da luz, detectar um movimento retilíneo uniforme, ou seja, um referencial em relação a ele, onde o princípio da relatividade, no caso descrito por Galileu, não seria válido na eletrodinâmica, da mesma forma que não seria válido para a propagação da luz, do som, porque nesse caso, dependendo para onde a direção do som, você teria aí diferentes velocidades para essa propagação. Então, com base nisso, surge-se então o conceito do éter luminífero e desse referencial privilegiado, onde a partir dele a luz, as ondas eletromagnéticas poderiam se propagar a uma mesma velocidade c para todas as direções, e a partir daí a gente poderia identificar um referencial S', por exemplo, e calcular a velocidade c' neste referencial. Então, essa ideia de tentar identificar esse referencial, esse referencial, ele validaria então a lei de Galileu, né, o princípio de relatividade de Galileu, e consequentemente estaria aí validando a ideia do éter luminífero. No entanto, a gente tem aqui alguns aspectos de como seria esse éter, se de fato partíssemos do pressuposto que ele existisse e, consequentemente, aí
trataria uma gama de fenômenos físicos associados a esse éter, né? Então, de acordo com algumas teorias, se o éter tivesse realmente ele existisse, ele teria que ser um fluido, pois ele precisaria preencher aí todo o espaço, né? Toda a existência, e também precisaria ser milhões de vezes mais rígido do que o aço, pois ele precisava aguentar as altas frequências das ondas luminosas que existem na natureza. Ao mesmo tempo, o éter não poderia ter massa, e também deveria ser completamente transparente, não dispersivo, incompressível, contínuo e não ter viscosidade para que ele englobasse aí um conjunto de fenômenos físicos associado ao éter. Então, se nós observarmos nesses aspectos, a gente vê que o éter, o conceito do éter aí, criaria uma substância quase que sendo mágica, uma substância aí bem específica para um conjunto de fenômenos físicos associados. Então, a gente parte aqui para a discussão de como é que a gente pode ver a existência ou não desse éter a partir de experimentos que possam vir comprovar ou não. Então, para ter o princípio da relatividade na eletrodinâmica, a mesma aplicada ali para ondas sonoras, então a gente tem que não há validade simultânea entre as equações de Maxwell e a lei da mecânica newtoniana. Ou seja, uma das duas teorias teria que ser abandonada ou modificada. Mas como é que a gente poderia ver então essas opções, né? Então nós teríamos aí uma inconsistência entre a lei da eletrodinâmica e as leis da mecânica. Então, com essa incompatibilidade, o que poderia se chegar à conclusão? Bem, aí temos três cenários para fazer essa análise. O primeiro cenário é que a mecânica newtoniana e as equações de Maxwell são válidas. No entanto, o princípio de relatividade não se aplica a todas as leis físicas. Ou seja, vai existir um referencial absoluto, que é chamado do éter, onde a velocidade da luz é c em todas as direções, tá certo? E deve ser possível, por meio de experiências eletromagnéticas, detectar um referencial em movimento retilíneo uniforme em relação a esse éter para o estudo dos fenômenos eletromagnéticos. O segundo ponto, o segundo cenário, é que o princípio de relatividade aplica-se a todas as leis físicas e a mecânica newtoniana é correta. Neste caso, as equações de Maxwell teriam que ser modificadas. Então, assim, a teoria do eletromagnetismo deveria ser modificada em relação ao princípio da relatividade e à mecânica newtoniana, né? Deveria ser, então, possível observar desvios nas leis da eletrodinâmica clássica. E o terceiro cenário é que o princípio de relatividade aplica-se a todas as leis físicas e as equações de Maxwell estão corretas. Ou seja, neste caso, a mecânica newtoniana e a transformação de Galileu não podem ser corretas. Então, elas necessitariam ser reformuladas. Já adiantando aqui o que nós vamos ver, de fato, esse terceiro cenário é a única proposição que é correta. E aqui a gente vai agora discutir cada um desses pontos que levam a esses questionamentos, tá certo? Então, na próxima aula, eu dou continuidade nesses pontos, onde nós vamos abordar através de experimentos, como, por exemplo, o experimento do interferômetro de Michelson-Morley, e chegar a esse terceiro cenário de uma forma bem mais experimental, tá certo, pessoal? Então, na próxima aula, a gente dá continuidade a esses conceitos.